Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 196 de 2024. Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia. Hoje nós vamos orar os Salmos 67 até o Salmo 75. Amém? Vamos lá? Aqui estamos, Senhor, agradecidos a Ti por esse dia lindo que o Senhor fez, com tanto carinho, especialmente para cada um de nós, pela sua porção de hoje, esse maná, essa medida, né, que é de acordo com a nossa necessidade, né? Essa medida, né, de fé, de graça, de poder, autoridade, né, autorização. Nós te agradecemos, Senhor, Tu és, Pai, o nosso esconderijo, é a tua sombra que nós descansamos, né? Nesse início de semana, nesse dia 14, né, assim, de julho de 2024. Aqui estamos, Pai, tu és o nosso abrigo, a nossa fortaleza, né? Onde nos abrigamos e certamente somos acolhidos, né? Como o Senhor mesmo disse, né? Quantas vezes, né, o Senhor procura, né, a nos ajuntar ou nos trazer, né, a Ti, como a galinha, né, faz com os seus pintinhos. Aqui estamos, Senhor, nós somos aqueles que querem, amém? Vamos lá, queridos, sejam bem-vindos. Vamos aqui atualizar o nosso itinerário de hoje, neste que é o dia 196, né? Assim, ontem fomos até o Salmo 68, 67, amém? Hoje partiremos aqui do 68 e vamos até o 75, amém? Lendo e orando a Bíblia, como de costume, aqui estamos nós, amém? E glória a Deus por isso. Sejam todos bem-vindos. Oi, Jair, bom dia, amigo. A paz do Senhor. Oi, Fá. Jair, olha só, salão de fios. Amém. Sejam bem-vindos, queridos, a esse dia 196 de 2024, né, Gilda? A essa nossa viagem, né, por Dois Boivôs e por 2024 aqui, pelas páginas da Bíblia. Amém? Hoje, então, partiremos do Salmo 68. Ontem paramos no 67, nem assim? Salmo 68 diz assim: levanta-te, ou levante-se, Deus. Dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os inimigos. Amém, queridos? Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria, enquanto que não há lugar, né, assim, enquanto que não permanece, né? Inclusive na congregação dos justos, onde os justos estão, né, assim, o ímpio, o, os maus, né, assim, os justos folgam, é um lugar espaçoso, é um lugar agradável, confortável, né, assim, no sentido a, de sermos acolhidos, né? Glória a Deus. E nós te louvamos por isso, Senhor. 67, sim, Jair. E hoje, então, sim, paramos no 67 ontem. Hoje, então, partiremos aqui do 68, que nós já... Bom dia, Márcia. Cesaltina, lindona, paz do Senhor, querida, né? Sim, Márcio, bom dia, paz do Senhor, querido. Fábio Henrique, seja muito bem-vindo a bordo. Vamos dar um bem-vindo ao Fábio, queridos. Glória a Deus, seja bem-vindo. Minha irmã em Cristo, peço orações pela minha família. Márcio, Cláudia, Késia, Jaiane e Daniel. Que família abençoada, Márcio. Você tem 3 filhos, 2 meninas e um menino. Glória a Deus. Aqui está o nosso livro de oração. O seu nome, portanto, é o primeiro. Amém?
Márcio, o nome da sua esposa é Ana Cláudia, nem assim? E os seus filhos, Késia, Jaiane com Y e Daniel, amém. Temos, como de costume, a Márcio está apresentando, amém, em oração, o seu nome 3 vezes ao dia, né? Nesse hábito que é bíblico, né? Como Davi fazia, né? De manhã ao meio-dia, né? Assim, e à noitinha, né? Ou seja, ao começar do dia, no meio do dia e quando o dia termina, de estar diante de Deus em oração. Amém, queridos? E como é bom saber, né? Que não permanecem os ímpios, mas os justos, né, folgam de alegria, né, se regozijam na presença de Deus. E o Salmo segue dizendo: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome. Sim, exultai diante dele, Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Eu amo esse salmo, né, por causa desse pedacinho da Bíblia. Olha isso, queridos. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua morada. Este é Deus. Amém? Né? Eu não sei, né, o que nós temos ouvido de Deus ou o que você tem ouvido de Deus, né? Muitas vezes é mentira. Sabia disso? Quantas vezes, né? Ideias tão contrárias, pensamentos rebeldes, né, que se levantam contra o conhecimento de Deus aqui em nosso coração, que povoa, né, a nossa mente. Nós precisamos, como diz a Bíblia, ensinar, né, assim, esses pensamentos rebeldes a obedecer a Cristo, ou seja, a palavra, né? Porque a verdade é que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. E não é a primeira vez que nós encontramos essa afirmação. Né? Assim, a Bíblia até nos orienta a nunca ser achado, né, assim, nesse lugar, né, contra um órfão ou uma viúva, porque é Deus, o pai do órfão e o juiz das viúvas, né, assim, no contexto ali, nas terras, ou seja, no que lhe pertence, né, assim, porque há quem pensa, é só uma viúva, né, assim, é só um idoso, é só um aposentado, é só uma pessoa especial, né? Veja, é Deus que cuida dessas pessoas, não é? Esse é Deus, ó, é Deus em sua morada. Que coisa mais linda, Senhor, como é bom saber que nunca estamos, né, assim, desamparados. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Amém? Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus. Não foi assim, queridos? O maná, né? Toda noite, enquanto eles dormiam, enquanto eles descansavam, né? Assim que diz o Salmo, né? 128, aos seus amados dá, enquanto dormem, enquanto descansa, né? Só descansa à sombra do Todo-Poderoso, aquele que faz de Deus o Senhor da sua vida. Veja, nós lemos aqui, ó, Senhor é o seu nome, né? A ti, Senhor, o senhorio da nossa vida, do nosso dia, dos nossos caminhos, escolhas e decisões, né? Só os rebeldes, queridos, habitam em terra estéril, nem assim? Porque nós somos essa boa terra, né? Onde Deus planta, onde Deus semeia e multiplica, nem assim? A 30, a 60, a 100 por um. Você imagina uma semente multiplicada, nem assim? 100 vezes mais. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, viu, Márcio? Maria Figueira. Oi, Zeli. Vamos lá, já chegamos a 1000. Glória a Deus, né? De convites, amém? Para que outros possam se juntar a nós. Todos precisam saber, queridos, né? O que na Bíblia está escrito, né? É tudo o que nós precisamos, né? Para o nosso dia. E aqui está, queridos, só os rebeldes habitam em terra estéril. Deus faz até que o solitário, né? More em família.
e tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, o Deus de Israel, lembram? Aham. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Reis dos exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos, porque repousais entre as cercas dos apriscos. É uma pergunta, por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Salmão. O monte de Deus é Bazã. Serra de elevações é o monte de Bazã. E o Salmo 68 segue dizendo: porque olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre. Certamente referindo ao Monte Sião, que existe, né, até os dias de hoje, né? O domo da rocha está guardando, né, aquele lugar que estava sendo deteriorado, né? Assim, isso nós agradecemos aos muçulmanos, embora que eles tenham tomado, né, de conta, digamos assim, se apropriado, né, assim, de tudo que é sagrado, né, para os judeus e para os cristãos, né, numa imitação um tanto barata, sem ofensa, amém, queridos? Pois a Bíblia mesmo afirma que mesmo que um anjo, né, assim, nos apareça pregando outro evangelho, né, assim, que não seja esse, que seja anátema, amém? E nós sabemos que o Islã, né, assim, começa, né, assim, com essa experiência de Maomé com um certo anjo, não é isso? Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. Tá vendo aqui, ó? O Sinai tornou-se em santuário. No Sinai é onde Abraão sacrifica Isaac, sim. Isso não aconteceu literalmente, né? Era simbólico, apontando, né, para a realidade espiritual que se cumpriu em Cristo. Mas no seu coração ele fez isso. Ele acreditava tanto em Deus, queridos, que ele chegou a acreditar que Deus o poderia ressuscitar dos mortos. Sim. Inclusive não era incomum, tá? Para nós é um absurdo, mas no passado, né, quem adorava Moloque, por exemplo, sacrificava os seus próprios filhos. Até reis em Israel chegou a fazer tal abominação diante de Deus. Deus nunca pediu isso. E foi uma maneira também de Deus se mostrar a Abraão, né? E dizer: eu não sou como esses deuses aí, né? Que nem Deus são, né? Então, foi ali naquele mesmo monte que Davi, por exemplo, viu o anjo do Senhor, né? Uma das raras aparições, né, de Cristo no Antigo Testamento. E foi lá que o primeiro templo foi construído, o segundo reconstruído, e é onde está o Domo da Rocha, né? Agora, e por isso que ainda não, mas será, é uma promessa, né? O terceiro templo reconstruído. Amém? Nesse mesmo monte, né, onde Deus apareceu ali para Moisés, né? Glória a Deus. Né? Lembra do tabernáculo com as suas, né? Nossa, nos mínimos detalhes, né? É de Deus que ele recebe as instruções e tudo ele faz de acordo com o modelo que ele viu no monte. Que monte é esse? O Monte Sinai. Amém? É lá que ele recebe os 10 mandamentos. Então, realmente é um monte. É muito simbólico, né? Nós não idolatramos, amém? Mas muito importante, né? Para nós. Então, é disso que o Salmo está falando. Amém? O Sinai tornou-se em santuário, subsiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Oh, glória, isso Jesus faz, né? Assim, na sua ressurreição. Recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Aleluia, eu amo esse Salmo 68 também por causa desse pedacinho, dessa
pérola, essa pedra preciosa. Olha isso, queridos. Bendito seja o Senhor. Você pode bendizê-lo nesse momento que dia a dia. O convite chove agora em Natal. Tem chovido muito por aqui, queridos. E nós somos muito agradecidos ao Senhor por isso. Bendito seja o Senhor, né? Ele que nos convida todos os dias, né? A nos achegar a Ele, né? Nós encontramos inúmeras vezes ao longo da Bíblia, né? Esse convite, o de contínuo, né? Assim, Daniel tinha esse costume, não só todo dia, mas 3 vezes ao dia, né? Assim, se voltar para o Senhor em oração, né? Inclusive gratidão, ações de graças, né? Davi também tinha esse costume, né? E nós também temos aprendido. Veja, e aqui está, né? Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo, né? O nosso. Oi, Leila, paz do Senhor, querida, seja bem-vinda sempre. Nathalie, lindona, oi, Iso! Oi, amiga. Nathalie, bom dia. Isso, chegamos, estamos no 68. Amém? Estamos começando, amém? Glória a Deus que você chegou, querida. Olha ela, nossa dama dos bolos, Silvana, lindona, seja bem-vinda, viu? Vamos lá, filha do rei, a paz do Senhor, querida. Então, nós te bendizemos. Ai, pai, como volta. Nós te bendizemos, ó Deus, né? Por estar conosco todos os dias, como nos prometeu. Né? Assim, é por isso que teu fardo é leve. Né? Assim que teu jugo é suave, porque o Senhor, né? Assim, querido, é que carrega. Você imagina, você está num jugo que era aquela coisa, né? Assim, de madeira que juntava 2 bois, né, assim, para arar a terra para um serviço pesado, né, assim, e era necessário, né, ser feito pela força de 2 bois, né, assim, e então tinha aquele jugo, né, que encaixava ali, e quando Jesus faz referência, é disso que ele está falando, né, assim, o meu jugo o meu fardo é leve e o meu jugo suave. Minha senhora, você imagina, você está nessa parceria com Deus, é Ele que leva a maior parte, amém? E por isso nós te louvamos, Senhor, porque nós não suportaríamos, né? Nós não aguentaríamos o peso, né? Assim, de toda essa pressão, de toda essa demanda, ansiedade, né? Assim, medo, né? Preocupações, né? Inquietações, se não fosse o Senhor ao nosso lado, né? Como disse Davi, né? Ao nosso lado direito, aqui nos ajudando, né? A suportar. Por isso nós te agradecemos. E é dia a dia, queridos, é um dia de cada vez. Não é assim? Então, Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor está o escaparmos da morte. O escape, queridos, a saída, amém? O norte, a direção, a luz no fim do túnel. Não é assim? Por isso nós te louvamos, Senhor. Ou seja, com Deus, e a gente, cada vez que a gente passa, é como se a gente estivesse lendo a primeira vez, e olha o que nos salta os olhos, né? Com Deus está o escape, o escaparmos, amém? As, a, a, as lutas, né, as tribulações vêm, queridos, para nos esmagar, amém? É por isso que Paulo fala, né? Perplexos, né, com os acontecimentos ou com o que nos acontece, mas não, né, assim, desesperados. E aí a outra expressão é essa, mas não esmagados, né, assim, glória a Deus, porque é o Senhor que nos dá a saída, o escape. Glória a Deus. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Não é uma pergunta, é uma afirmação, amém? Quando a gente pergunta ao texto, né? Disse o Senhor, de Bazã os farei voltar, fá-los-ei tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário.
Os cantores iam adiante, atrás, os tocadores, né, de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo Benjamim, que os procede, os príncipes de Judá com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usastes, né? Ou usaste a nosso favor. Oriunda do teu templo em Jerusalém, os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos, calcai aos pés. Os que cobiçam barras de prata, dispersa os povos que comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que ensina os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, e termina assim o Salmo 68. Tu és tremendo. Amém. Nos teus santuários, ó Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo, ou ao seu povo. Amém? Bendito seja Deus. Sim, ó Deus, que nós sejamos encontrados, citados, conhecidos, né, assim, entre aqueles que estão, né, assim, diante da tua presença, como foi dito aqui, de Zebulon, Naphtali, Benjamim, que a nossa casa, a nossa família, né, assim, o nosso nome, Senhor, esteja escrito em seu Séfer, esse memorial que está diante do Senhor, né, assim, onde estão escrito o nome de todos aqueles, né, assim, que honram e amam o teu nome, né? Amém, queridos? Como é bom ser encontrado entre os tais, né? A quem o Senhor abre, né? O seu bom tesouro do céu. Glória a Deus. Vamos então para o Salmo 69, amém? Glória a Deus. Oi, Vilma. Você precisa de uma resposta de Deus, uma causa na justiça? Nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando. Oi, Riso, diga. Paz o Senhor, Leila. Todos os dias você serve. Olha. Sim, Vilma. Nós vamos estar colocando o seu nome aqui em nosso livro de oração. Hoje mesmo, Vilma, não sei se você chegou a tempo de ouvir, né? Nesse mesmo salmo que nós terminamos agora, né, Leila? Está escrito que o Senhor é o pai dos órfãos, né? E o juiz das viúvas é Deus em sua santa morada, né? Uma afirmação de quem Deus é e de como, de quem, porque a gente ouve tanta mentira por aí sobre Deus, né, assim, que chega até nós, e às vezes abrigamos em nosso coração uma ideia tão errônea, assim, tão equivocada de Deus, né, assim, mas hoje, viu, Vilma, é para você, escute, eu não sei se é o seu caso, né, mas nós sabemos que o Senhor é o juiz, né, e é Ele que pleiteia as nossas causas. Temos um advogado no céu, que é Jesus, é a Bíblia que afirma isso. Né, assim, e esta é a verdade. E na terra, o Espírito Santo, né, o Espírito de Deus em nós. Apesar do acusador, né, do advogado de acusação, que é o inimigo da nossa alma, né, da nossa vida, que é eterna, né, que é Satanás, o mentiroso, o enganador, o ladrão, né, assim, acredite, viu, Vilma? Acredite, querida, né? Confie em Deus, espere nele. É o que nós temos ouvido ao longo dos salmos, né, Leila? Todos os dias, o Senhor nos mostrando o quanto vale, né, assim? O quanto tudo o que nós precisamos é nos aquietar para saber que Ele é Deus em nossa vida, é fazer dele o nosso refúgio e esconderijo, né? Então, deposite nele a sua confiança e você verá o Senhor agindo em seu favor, amém? Lembre-se,
Não importa o que as circunstâncias dizem, nem o impossível. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. É Ele que advoga a causa entre o forte, nem assim, o poderoso, nem assim, na terra, e o fraco. Disse Manassés, um rei que experimentou uma grande vitória. Escute isso, Vilma. Não foi assim, Leila? Uma grande vitória contra um exército de 1 milhão. Isso naquela época, você imagina. Hoje nós estamos, né, nessa coisa dos milhões, né, assim. Mas veja, naquela época, um exército de 1 milhão de homens, né? Ele venceu porque ele acreditou. A Bíblia diz claramente, porque você confiou em Deus, né? E isso corrigindo, porque de uma outra maneira ele deixou de confiar, né? Assim, e grande foi a consequência, né? A sua derrota. Mas quando ele ousou acreditar e confiar, grande foi a sua vitória. Amém? Receba, que é de Deus. Vamos lá? Salmos 69. Sim, Riso, vamos lá, queridos, compartilhar a leitura da Bíblia, amém? E, olha, já chegamos a 3, no coraçãozinho, nós também fazemos com que outras pessoas recebam o convite para estar conosco, amém? Todos precisam saber. Nossa alegria, motivação, nosso propósito aqui é fazer a Bíblia conhecida. Esta é a nossa bandeira, vamos lá? É. Não é assim? Para que outras pessoas possam se juntar a nós, né, Riso? Vamos partilhar, amém? Deus é tudo, né, Leila? Amém, Silvana, Cesaltina, querida. Oi, Elisângela, paz do Senhor, querida. Seja bem-vinda ao pedacinho da Bíblia. Vamos agora para o Salmo 69, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá? Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma, querido. Esse é um daqueles salmos, né, de Davi, lembrando que de um para outro, sim, é um salmo de Davi, que de um para outro, né, só Deus sabe em que momento, né, da sua vida, muitas vezes fica claro para nós as circunstâncias, porque ele fala delas, mas veja, eles aqui foram reunidos. Esses são salmos de Davi, mas tem salmos de Moisés e outros, inclusive de autores desconhecidos. Nós estamos falando aqui de um longo período de tempo, são 5 livros aqui reunidos, né? Ao todo, 150 salmos. Então, embora a gente esteja lendo na sequência, é sempre bom lembrar, né? Assim, que são em contextos os mais variados e que a gente tanto se identifica, não é assim? Vamos lá, Adão? Oi, Adão. Eu tenho também o seu sobrenome, é. Glória a Deus. Oi, Celso, bom dia, paz do Senhor, queridos. Então vamos lá? Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Olha isso, que sabe o que é quando você vai ali medindo, né, experimentando até onde o quão fundo é, pois no caso aqui Davi estava tão imerso, querido, naquela situação, né? Ele diz que as águas sobem até a sua alma e ele está atolado, é tão profundo que não dá pé. É assim, sabe? Não tem fundo. Já se viu numa situação assim? Pronto. É como Davi estava. Estou nas profundezas das águas e as correntes me submergem. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Acredita, queridos, meu Deus. São mais que. Ele vai dizer aquela expressão, queridos. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso eu tenho de restituir o que não furtei. Você imagina, queridos? Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Ah, queridos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam. Ó Deus de Israel, pois tenho suportado afrontas por amor de ti. E o rosto se me encobre de vexame,
Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, ou seja, aos seus próprios irmãos de sangue, né? Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Olha isso, chega a ser profético, queridos. Porque isso é o que Cristo viveu, né? Na sua pele, né? Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste às correntes das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Sim, queridos, ele se vê num poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não esconda o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te da minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Amém, queridos? E o Salmo 69 segue dizendo: por alimento me deram fel. Não diz que é profético? Profético. E na minha sede me deram a beber vinagre. Não foi assim, queridos? Quando ele sentiu sede e pediu água, deram a ele vinagre. Sua mesa tornou-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fazem que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas. É tão profético, querido, que não é literal. Amém? Veja, em alguns pontos é de uma realidade que é espiritual. Embora o mal vá achar lugar, nem assim, a quem dá lugar, nem assim, às vezes numa pessoa bem próxima a nós, todos passaram por isso, querido. Com Davi não foi diferente. Não foi só Jó, não. Amém? Jesus passou por isso. Todos nós, José, Daniel, Esther, Mardoqueu, né? Jeremias, Ezequiel, todos nós, queridos. Ruth, Esther, todos nós, né? Passamos pelo mesmo, né? Pelo mesmo somos testados. Veja, Jesus como homem também foi testado, não é assim? Pois abriu mão de todo o seu poder, não podia transformar aquelas pedras em pães sem usar o seu poder. E ele foi testado por isso. Ora, se você é mesmo homem, né? Eu sei que você é Deus. Você pode, não é assim? Você pode chamar os anjos, e aí você pode se lançar daqui para baixo, e você sabe que você não vai cair. Você tem poder para isso, mas Jesus se recusou, né? Assim, pois ele tinha se esvaziado, abrindo mão, né? Assim, de todo o seu poder para se fazer homem. Como homem, querido, ele padeceu. A Bíblia diz que ele precisou aprender a obedecer. Ele não sabia o que era isso. Não é assim? A obedecer, né? Homem de dores, diz a Bíblia, trabalhador, não é? Então nós nos identificamos muito, é sobre o Cristo, mas é sobre nós, é sobre Ele mesmo, não é? Ele começa, é aquela coisa, né, da pregação, que em certo momento você sabe que já não é mais Davi, é o próprio Espírito de Deus escrevendo aqui, ele é o autor, não é? Então, ele já falava aqui do Cristo, né? E o Salmo segue dizendo, a gente se identifica tanto, né, em alguns momentos, e saber que Davi, o homem segundo o coração de Deus, né, assim que também pecou, errou e falhou, feio como eu e você, né,
A gente aprende, veja, ele fala, Senhor, tu bem conheces, né? A minha estupidez, né? As minhas culpas não te são ocultas, mas veja, o receio dele era ser envergonhado. Nós vamos encontrar isso várias vezes. É por isso que nós encontramos, Senhor, tanta dificuldade, às vezes, né? De quantas vezes, né? De confiar em Ti. Porque a gente tem medo, né, queridos, de passar vexame, e assim, de ser ridicularizado, né? De ser zombado. Mas acredite, né? Nós vamos ver a Bíblia todo o tempo nos encorajando a confiar. E como é feliz, mais que feliz, nem né? Bem-aventurado aquele que confia em Deus e nele espera. Bem assim, como fez Davi, apesar de toda essa pressão, né, Clarice? Oi, Aure, bom dia, amiga, paz do Senhor. Bem assim, Clarice, né? Porque a pressão é para isso, né? Jesus também foi pressionado, né? Até a morte. Foi pressionado para desistir, abrir mão, né? Porque a batalha é essa, pela sua confiança, né? Onde está o seu coração, né? O nosso coração não está na terra, não somos da terra. É assim? Nosso coração está no céu, nossos olhos estão voltados para cima, né? É de lá que vem o nosso socorro, né? É lá que nos escondemos, nos refugiamos, né? E é sempre uma escolha. Então, ele descreve aqui, né, o quão aflito ele está. Você já passou por isso, né? A ponto de se ver num poço, né, assim, e sem fundo, né? Então, assim, que não se feche, né, assim, não me deixe preso aqui. É uma oração linda, linda. Responde-me, né? Ah, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo, né? A riqueza, gente, essa é de uma lindeza. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. A Bíblia diz que os olhos do Senhor repousam, queridos, nos salmos anteriores, né? O 33, o 34, né? Embora o Senhor observe, né? E é um olhar atento, todos os moradores da terra, né? Agora os seus olhos repousam sobre quem? Sobre aqueles que confiam, esperam, né? Assim, nas suas muitas misericórdias, que depositam, né, toda a sua esperança no seu grande amor. É estes que o Senhor procura, como diz 2 Crônicas, né, 16:9, seus olhos passam por toda a terra procurando. É assim, para mostrar-se forte para quem? Para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Então, o Salmo 69 segue e termina. Olha isso, queridos, isso é tão espiritual. Derrama sobre eles nem a tua indignação, ele está falando sobre veja, fique deserta a sua morada e não haja quem habite as suas tendas, né, assim? Sobre as pessoas más, a Bíblia também fala, né, assim, ontem mesmo nós paramos, né, em muitos momentos da nossa viagem para olhar de perto essas pessoas, né, como elas agem. A Bíblia chega a dizer que os seus pensamentos e o seu coração são como um abismo, né, escuridão. Né? Assim, então, essas pessoas de fato existem. Mas veja, ele está falando aqui de uma região espiritual tão tenebrosa, né, assim, que nós não sejamos encontrados ali. Amém, queridos? Pois perseguem a quem tu feriste e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade e não gozam da tua absolvição, né? Pois o justo é o justificado, aquele que reconhece, né, assim, confessa, deixa. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, esse é o seu estado. Não é sobre não é sobre negar a realidade, queridos. Orar é tanto expressar, né, a nossa dor, o nosso anseio, é se aquietar, né, diante de Deus e também declarar. É tanto falar consigo mesmo, né, assim, como declarar o que nós acreditamos. Vamos ver como termina o salmo? Ó, quanto a mim, porém, amargurado e aflito, põe a mim o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graça, ou seja, gratidão. Será isso muito mais, olha isso, será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Gente, Davi está falando muito antes de Jesus, séculos e séculos antes. E ele ali já havia entendido que tudo ali era simbólico
né? Assim, era didático, era visual para uma realidade que é espiritual. Veja, ele já tem consciência de que louvar a Deus, ou seja, elogiar a Deus, entronizá-lo, adorar, queridos, é colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, né? Assim, é o reverenciar, como a Bíblia diz, como Senhor em nosso coração. Isso é se submeter a Ele, né? E quando nós fazemos isso, inclusive rendendo graças, ou seja, sendo gratos, né, ao Senhor, pelo que nós já alcançamos, né? Assim, como Davi disse, será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho, né? Com chifres e unhas. Vejam isso. Os aflitos se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Gente, quem está falando é um homem amargurado. Amém? Que se vê num poço sem fundo, né? É um homem aflito, amargurado e aflito. Tá aqui, ó. E ele convida a fazer a mesma escolha que ele está fazendo. Não é assim? Olha, você que está aflito, ó, vejam isso, os aflitos, e se alegrem. Enquanto a vós outros que estão procurando, né, buscando a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde às necessidades. Aleluia! Você ainda está por aí, Vilma? Porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros, sim? Aqueles que estão cativos, né? Aprisionados. Louvem-nos os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão, e hão de possuí-la também a descendência dos seus servos, a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Aqui, queridos, ele não está falando mais o que está sentindo, não, mas o que ele acredita, né? Quando nós declaramos a nossa fé, mesmo que as circunstâncias sejam como ele tão bem descreveu, né? O seu receio de passar vergonha, né? Assim, de passar vexame. Olha aí, ó, nem por minha causa. E aí ele falou assim: Senhor, eu estou confiando, como outros também estão. Ele está falando de si, fala assim: todos aqueles que confiam em ti, né? Assim como eu também, não sejam, né? Envergonhados. Então, queridos, é sempre uma escolha, é uma decisão, uma firme decisão. Lembra, Daniel resolveu firmemente em seu coração não se contaminar, né? Então, é uma decisão, é uma escolha, é por isso que é necessário que seja de contínuo, né? Dia após dia, né? Assim, porque é assim que o Senhor vai nos... Porque, querido, quanto mais... Deixa eu só... Oi, Eli, a paz do Senhor, querida Esther, a paz do Senhor, lindona. Quanto mais, né, nós precisamos, né, de reparos todos os dias, né? Se nós não voltamos, né, assim, porque as circunstâncias que ele nos levam, e é assim, sabe? É de repente, oi Ivone, bom dia, querida, seja bem-vinda. É assim, Esther, quantas vezes, né, somos empurrados até, levados, né, a e nós precisamos voltar sempre, queridos, estar, né, nessa rota, né, de conversão, porque muitos vão, vão, é, e quando menos percebem, se encontram completamente perdidos, bem assim, porque não voltam, não é? Então é por isso que é diário, né? Daí a importância do que nós fazemos aqui. É necessário que seja diário, né? Porque todos os dias, assim como o nosso corpo, a nossa casa, nós que hoje somos esse tabernáculo, que quer dizer morada, casa, né, de Deus, o seu santuário, né? Que precisa, né, ser como a nossa casa, né, que precisa todos os dias, né? Veja, se você não fazer nada, não se mover por um dia inteiro, ainda assim, né? Vai ter pó, vai, né, assim? Pois bem, ah, precisa, né, de limpeza, de organização para que ela funcione perfeitamente bem, reparos, né, assim, como o nosso corpo que precisa ser alimentado, né? Nós passamos por um salmo ontem que fala, né, a nossa alma tem sede de ti como uma terra exausta, como uma terra cansada, árida, sem água. E esta água, a água que Jesus lhe der, a água que Jesus disse, né? Se você beber da água que eu lhe der, você jamais sentirá sede. É aqui que nós encontramos. Aqui está a fonte.
é assim que jorra, né, no nosso interior para a vida eterna, né? Então, né, vamos lá, continuar, nós precisamos, amém? Salmo 70 é também um salmo de Davi. Praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te depressa, esse é bem curtinho, né? Ele está aqui aperreado como nós, né? Quantas vezes no dia, né? Assim, apressa-te no sentido de apressa-te, né? Ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a minha vida, os que me demandam, né, a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, queridos. Nós já passamos por uma, lembra? Peguei, né, aqueles que parece que tossem, né, assim, ou se alegram numa uma coisa maligna, né? Com a queda, né, assim, com a nossa queda, para não dizer de alguém, não é? Com que nós nunca sejamos encontrados, né, queridos, com os tais. Jó disse que o amigo, né, assim, qual é o seu olhar? É o de compaixão, é de misericórdia, né, assim, a menos que, né, assim, tenha abandonado o Todo-Poderoso, foi como Jó disse ali. Então, é ser parecidos com Deus, né, assim, até porque os que são misericordiosos alcançarão misericórdia. Mas há pessoas, né, assim, que na sua ignorância, né, espiritual, porque olha, se eu sei que se eu abrir uma cova, um buraco, é eu mesma que vou cair nela. Isso é um princípio de Deus, é um princípio espiritual, né, assim, é uma lei estabelecida por Deus. Se eu, né, rolar uma pedra para passar por cima de uma pessoa, não é nem outra, é essa mesma pedra, ela vai voltar e passar por cima de mim, se eu tenho essa consciência que é espiritual, né, assim, eu jamais farei uma coisa dessa, né, assim, e é por isso que é sempre bom estar aqui, né, aqui estão os acordados, amém, os que vivem no dia, que são do dia, ou seja, os que estão espiritualmente alertas, sóbrios, né, assim. Então, porque o que acontece aos maus não é não, eles são heredados, né, assim, enlaçados pela sua própria armadilha, né, pela sua própria maldade. É o que a Bíblia diz, é a consequência, né, dos que escolhem o mal. Mas essas pessoas existem, né, veja, bem feito, bem feito. Ele tinha tropeçado, ele tinha errado, né, assim, é bem verdade que nós precisamos tratar, né, assim, com rigor. Isso não quer dizer, tá, queridos, omitir, né, assim, se falando, né, de um membro da igreja que se diz irmão, se comporta como um mundano, né, um iníquo, tá? Mas olhar para essa pessoa com misericórdia, amém? É maturidade bíblica, tá bom? Está aqui, acho que é o último pedacinho da Bíblia, dá uma olhadinha lá no que diz a 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12, em duas versões, tá? Aqui foi falado e aqui está escrito ali no comentário sobre esses escândalos, por exemplo, que têm acontecido no meio da igreja, amém? O que a Bíblia diz sobre isso, né? Está aqui, você pode dar uma olhadinha lá. Então, né, retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, folguem em ti, folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Aleluia. E os que amam a tua salvação digam sempre, Deus seja magnificado. Eu amo esse salmo por causa desse clássico, olha, clássico pedacinho da Bíblia. Eu sou pobre e necessitado. Eu achei que era aquele. Mas Deus cuida de mim. Mas não, eu sou pobre e necessitado. Que consciência, né, queridos? Há quem pense que não precisa, nem assim, não sabe. Nem assim, não enxerga. É por isso que Jesus diz, né? Compre de mim colírio que você vai ver. Não é assim? Queridos, quantos cegos, né, espiritualmente andam por aí, ainda guiando outros, como Jesus disse, né? Cego guiando outros cegos. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. É um salmo curtinho, assim, que diz tanto, né? Sim, Senhor, nós somos pobres e necessitados, porém, o Senhor cuida de nós, né? Como diz outro salmo, nós ainda não passamos por ele, nós ainda vamos passar, amém?
Sim, se torne membro da live clicando no coraçãozinho laranja no alto da tela. Né, Jair? Socorro, Jesus. Oi, oi, querido. Ivone, bom dia. Lindona. E pronto, vamos lá? Sim, ó Deus, né? Que hoje se alegre, né, assim, todos os que em Ti esperam. Salmo 71. Em Ti, Senhor, me refugio. Sim, não seja eu jamais envergonhado. Veja, queridos, nós nos importamos tanto com isso, né? Nós queremos sempre parecer bem, mesmo quando nós não estamos. É ou não é? Não é assim? Nós, nunca foi diferente, isso é da nossa humanidade, inclusive caída, né? Assim, se importar muito com a opinião dos outros. A Bíblia chega a dizer que aquele, né, esse medo, esse receio que todo mundo tem, né, dessa vergonha, desse vexame, né, pode paralisar, né? O medo da opinião dos outros pode paralisar, exatamente assim, numa versão mais atualizada, né? Então, isso também é uma escolha, né? Porque a parte B fala, né? Mas quem confia em Deus vive tranquilo, porque sabe, né? Assim, que está bem protegido. Amém? Então, nós vamos encontrar muitas vezes, vocês têm reparado, nos Salmos, o receio que ele tinha da vergonha. Ele era uma figura pública, e não é só porque ele era um rei, né? Assim, estava em evidência, ele era um herói em Israel, né? Assim, grande parte, a maior parte da sua vida, né, assim, ele foi exposto, né, isso fazia parte da sua missão. Mas veja que é uma coisa do homem, né, da nossa humanidade. Esse receio que a gente chega a desagradar a Deus para agradar alguém, né, assim, essa coisa da aceitação, né, muitas vezes deixamos de ser nós mesmos, né, para caber numa caixinha, para agradar alguém ou a um certo grupo, né, assim, que a gente quer pertencer, né, assim, chega a se violentar, a se anular completamente, né? Isso é tão doentio, né, queridos? Oi, Nadi! Ontem mesmo eu falei, Nadi não veio, né? Que bom te ver, amiga, bom dia, paz do Senhor. Mas ainda assim, eu anotei seu nome, né? Glória a Deus, olha só. Que bom te ver, querida, a paz do Senhor. Então, em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Se tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Lembra do salmo de ontem que fala que nós passamos, né? A leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, né? Assim, ou seja, acima, não é? De tudo que está, né? Assim, e existe, queridos, esse lugar, né? É o que a Bíblia chama de refúgio, o alto refúgio. E assim, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Sabe o que quer dizer isso? Né? Veja, não é pé. Isso já seria, mas é assentados, né? Nesse lugar, queridos, Hebreus vai falar disso, que é em Deus, né, assim, nesse refúgio, nesse esconderijo, que está disponível para aqueles que acreditam. Sim, porque lá em Hebreus também nós vamos encontrar escrito que se hoje, né, nós ouvirmos a sua voz, né, não endureçamos o nosso coração, como fizeram aquela geração no deserto, que por causa da sua incredulidade não tiveram acesso, veja a palavra acesso à terra prometida, por causa da sua incredulidade, por causa da dureza do seu coração. Amém? Então, esse lugar em Deus é para quem acredita. Não é assim? Quem quer se aproximar de Deus precisa acreditar que Ele é real. Tudo isso é Hebreus, a gente vai chegar lá. Amém? Em nome de Jesus. Então, né, essa rocha, né, mais alta do que nós, é esse lugar, nas regiões, ó, celestes. Veja, que é acima, né, assim, não é terreno, queridos, né? Não é terreno. É um lugar espiritual, é um nível, podemos dizer assim, que só tem acesso quem acredita. Não é para os incrédulos, amém? É para quem acredita, é para quem confia,
é para quem espera em Deus. E esse lugar é lindo, querido, sabe por quê? Porque ali nós não estamos correndo, não, nós estamos assentados. A Bíblia diz que quem entra nesse lugar vai descansar das suas obras, assim como Deus descansou das suas. É um lugar de descanso, né? Por que a gente está o tempo todo até dormindo, queridos? Quantas vezes, né? Já acorda, bom dia, problema, bom dia, né? Assim, e passa o dia correndo, né? Assim, nunca alcança, nunca chega, nunca encontra, né? Assim, essa não é a vontade de Deus para nós. Quem está em Cristo está assentado, né? Assim, e no lugar, ó, num alto refúgio. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Amém? A rocha aqui também é aquele alicerce, né? Assim, que não é para o ouvinte esquecido, né? Mas para aquele que traz, que aplica, né? Assim, a sua vida, a sua boca, né? O seu vocabulário, ao seu coração. Amém? E tem a sua casa edificada nesse lugar estável, que pode vir, vem, viu? Não foi só tanto para um que construiu na areia, né? Assim, que é aquele que ouve e não pratica, como para o que ouve e pratica. Foi a mesma tempestade, a mesma chuva, o mesmo ímpeto, né, dava com força contra as duas casas. A diferença é que aquele que construiu, veja, era uma casa, certamente, como a outra, assim, no sentido de aparentemente, né, mas a diferença estava no fundamento. Caiu, e foi grande a sua queda, enquanto que a outra permaneceu de pé. Amém? Então, é por isso aquele testezinho aqui do TikTok, que nós, como Davi, Senhor, te pedimos nessa hora, sê tu para nós, Senhor Deus, esta rocha, né, assim, habitável, né, onde nós sempre podemos acolher, né, onde nós estamos sendo edificados, né, assim, dá-nos, Senhor, né, essas pedras que nós só encontramos aqui. Há quem construa com palha, né, com capim, mas nós não, amém? Como diz a Bíblia, é com ouro, é com prata, é com pedras preciosas, ou seja, com valores eternos, né? De peso de glória. Amém? Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Sim, queridos. Meu irmão tem como hábito, né? Até quando vai aquela oraçãozinha assim rápida, né? Que não é menor, né? Você vai ver ali Elias, né, orando com 3 frases, o Senhor imediatamente responde com fogo do céu, amém? Mostrando para uma nação inteira desviada, né, seguindo a Baal naqueles dias, nos dias de Elias, que só o Senhor é Deus, amém? Não é sobre palavras eloquentes, não é sobre tempo, não, mas um coração sincero e voltado, né, completamente para Deus. E ele costuma, né, Senhor, me livra, né, do dia do juízo de alguém, né, assim, queridos. Enfim, do homem sanguinário, né, e aqui Davi faz o mesmo, também tinha por hábito, livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem justo e cruel. Você pode dizer um amém? Oi, Zélia, bom dia, a paz do Senhor, querida, seja bem-vinda, né, assim, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Você pode dizer isso, não é de hoje, é assim? Há tempos e tempos, né? Veja que aqui ele já não é mais um moço. Então nós temos uma ideia que o Salmo 71 já foi escrito, ó, bem, né? Glória a Deus. Glória a Deus. A minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Essa consciência, né, queridos, da nossa identidade. Glória a Deus. É sempre bom, queridos, nos lembrar, não é Deus que precisa, é nós que precisamos, né? Isso é tão importante naquele momento em que nós estamos falando, né, com a gente mesmo. E isso é o que nós acreditamos, né, assim? Lembrar, né, que Deus pensou em nós e escreveu os nossos dias, né, cada um deles antes do primeiro, diz o Salmo 139.
né, assim, antes do primeiro deles. Ele já havia planejado a nossa vida, né? E ali fala, né, desde de quando nós somos gerados ali no ventre, né, quando estava informe, toda o que hoje nós já temos uma noção, né, uma ideia, embora ainda muito seja mistério do que acontece, né, na barriga de uma mãe, é assim, quando nós estamos sendo gerados, mas isso diz muito, né, sobre Deus e o quanto Ele se importa conosco, apesar do que o mentiroso diz, amém? Então, em ti me tenho apoiado desde o meu, diz muito, né, sobre Deus e o quanto Ele se importa conosco, apesar do que o mentiroso diz, amém? Então, em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo, né? O motivo, o eu acrescentei, amém? Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Amém? Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, sim, queridos. Pela segunda vez o Salmo afirma, né? Ele já não é mais moço e ele é um velhinho. É. Glória a Deus. Tem um outro, foi o 37, sim, que ele fala, né? Fui moço, agora, né, sou velho, mas eu nunca vi, né, um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? E aqui ele fala, não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Aqui a Bíblia fala de uma fase, né? Veja, ele cita a sua infância, a sua mocidade e agora a sua velhice, né? Como é, queridos, passar com Deus em todas as estações, né? Fases da nossa vida, né? Olha, para quem tem uma vida com Deus, né? Uma vida de oração nutrida, regada, né? Para quem é esse jardim, né? Bem regado por Deus, do qual Ele é o jardineiro, cuida pessoalmente e com carinho, tudo expressões bíblicas, né? Assim, de Deus falando, né? Dessa terra que somos nós, né, essa boa terra onde Ele semeia, né? Assim, e dá fruto, né? O fruto permanece, né? Assim, nós vamos experimentar. Na velhice, por exemplo, a Bíblia diz que nós seremos viçosos, ainda daremos frutos, sim, porque somos como essas árvores plantadas nos jardins da casa de Deus. Diz o Salmo 92, a gente vai chegar lá. Então, porque cada fase traz consigo os seus temores, né? Assim, os seus cuidados, né? Assim, as suas responsabilidades, as suas pressões, né? Assim, nossa, né? E há quem fique desnorteado, perdido, que não aceite, né, assim, e que muitas vezes se precipita, antecipando, que a Bíblia diz que até a herança antecipada antes do tempo não é bênção, né, assim, porque para cada tempo, né, assim, debaixo do sol, diz Eclesiastes, né, há um propósito, né, então somente em Deus a gente sabe passar por todas essas fases, né, assim, de uma maneira saudável, né, assim, de uma maneira equilibrada, consciente, desfrutando do que ela, né, do que cada uma delas tem a oferecer, né, assim, de melhor. Então, por isso, certamente, né, ele aqui está expressando o seu receio, que vem na velhice, né, porque enquanto ele era forte, poderia empunhar uma espada, ele que era um guerreiro, um valente, corajoso, mas agora, quando me faltarem as forças, não me desampares, amém? Você pode, nós podemos, queridos, expressar diante de Deus, é assim? Os cuidados de uma mãe de primeira viagem, é assim? De uma grávida, de uma, como que fala, lactante, né, assim, que está amamentando, de uma universitária, né, assim? De um bolsista, talvez, de uma pessoa que está longe da sua casa, da sua cidade, né, assim, da sua família, um imigrante, né, assim, o estrangeiro, que o Senhor sempre o colocou, né, assim, num lugar de cuidado, né, até na sua lei, e ele sempre vai lembrar do órfão, da viúva e do imigrante, do estrangeiro. O Senhor sabe, né, como é ser um peregrino em terra estranha, né, e, enfim, todas as fases da nossa vida, né? Nós podemos recorrer ao Senhor, que nós não sejamos aquele que lá no livro de Provérbios nós vamos encontrar ele dizendo, se eu tivesse dado ouvidos aos conselhos que me deram, né? Quando eu ainda era jovem, eu não precisava terminar assim. Amém, queridos?
que nós sejamos um bom referencial de fé e daqueles que, como a Bíblia diz, né, são exemplos de perseverança, porque perseverou até o fim. Amém? Oi, Elias. Fala do amor de Deus. É gratificante, não é assim? É vida, até para os nossos ossos. Não é assim, Elias, a paz do Senhor, queridos. Amém, seus Altina. Então vamos lá. Pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma, consultam reunidos. Queridos, Davi já bem velhinho, ele precisou passar outra vez, além de Absalão, agora já bem velhinho, né? A Bíblia diz que ele nem se aquecia mais, nem assim, já estava bem velhinho. E ele é um desses, né, que passou a vida lutando, né, queridos? Ele nasceu para isso, mas ali também amargando, né, uma consequência. Então é por isso que ele descreve tanto, sabe assim? Porque essa foi a sua vida, amém? E ele é um bom exemplo, sabe? Porque descreve, assim, com exatidão, essa batalha que está acontecendo todo o tempo em nossa mente. Todo o tempo. Nem assim? Pois a nossa luta não é contra pessoas, nem assim? Mas contra as forças espirituais do mal, nem assim? Nesse mundo tenebroso, numa outra versão, nesse sistema mundial em trevas. Amém? Então, dizendo, tá vendo aqui, ó, ele velhinho já. Pois falam contra mim os meus inimigos e os que me espreitam a alma, consultam ali, reunidos. Não foi o que aconteceu? Eu tô falando como que fala? Quando alguém se levanta, conspiração. Não foi assim? De Adonias. E ali até Joabe, né, de uma vida inteira serviu. Davi também foi, né, um daqueles, e o sacerdote, não foi? Um dos, sim, naquela conspiração para tomar o reino, ele ainda vivo, não é isso? Então aqui, ó, consultam reunidos, dizendo, Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus. Então, essa era a situação, tá entendendo? Não te ausentes de mim, ó Deus. Ele segue orando. Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Né? Quanto a mim, esperarei sempre. Queridos, olha isso. Quanto a mim, olha a escolha. Ele sempre vai terminar o salmo dizendo, ele primeiro descreve, né, ali as suas circunstâncias, a sua situação, o seu estado emocional, e ele vai sempre terminar dizendo qual é a sua escolha. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Querido, só diz isso quem conhece, é como a Bíblia diz, quem conhece o seu nome, confia em ti. Que já passou por muitas e boas, assim para não dizer poucas, as situações com Deus e o conheceu pessoalmente. Amém? Né? Te louvarei mais e mais, a minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Olha que lindo, querido. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. O que é rememorar, queridos? Ele está velho, amém? Ele vai lembrar de quantas batalhas, né? Assim, quantos livramentos, quantos escapes, quantos sinais a seu favor. Eu lembro de uma que ele, já bem no comecinho, ele, né, ainda é forte, e ele vai dizer assim, nossa, eu era como, olha, por meu intermédio, né, assim, ele sempre vai acreditar, ele nunca que ele tomou para si, né, assim, o crédito, a honra, a glória de uma vitória. Ele fala que Deus, por seu intermédio, era como se ele fosse, os seus inimigos era como se ele fosse, seus inimigos era como água, tipo, ele avançou sobre eles e eles ele não, não puderam resistir, né, assim, era como água, os seus inimigos. Coisa linda, você imagina, né, ele tá aqui numa situação difícil, mas veja, quando ele diz, olha, a minha escolha, a minha decisão é esperar sempre. Eu continuarei esperando e eu vou louvar a Deus mais e mais. E ele começa, né, já a fazer isso, né? Ele vai dizer, me sinto na força do Senhor Deus. É nessa hora que ele diz que a força de Deus vem, né, assim, e nos arrebata e nos coloca nesse lugar que a Bíblia vai dizer,
né, e nos dá essa paz que excede todo entendimento, né, assim, a, que está além, diz uma outra versão, da compreensão humana. Esse lugar existe, queridos, ele é real, né, assim, está reservado, né, assim, para aqueles que acreditam em Deus, que escolhem confiar e esperar nele, sabe? E aí é nessa hora que ele fala, olha, eu me sinto na força, né? E é por isso que salmos são orações, assim, e é sempre o que acontece. Sinto-me na força, né, do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Aí, ó, é dois pontos? Não, é ponto. Então ele segue dizendo, tu me tens ensinado, ó Deus. É um velho, queridos, falando. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade. E até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as canse, se referindo, né, aos cabelos brancos, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Olha isso, queridos, né? Até a minha velhice, né, e os meus cabelos brancos, até que eu tenha declarado a presente geração. Porque quando eu era moço, né, assim, era uma outra geração. E agora ele velho, né, a sua vontade é também declarar aquela geração. Não é o que ele vai fazer com Salomão? Antes de ele partir, queridos, a Bíblia vai descrever, inclusive no livro de Provérbios, nós vamos encontrar vários conselhos de Davi a Salomão. E assim, falar, meu filho, inclusive assuntos que ele já não poderia mais resolver, quanto a Joabe, por exemplo. E assim, quanto eu lembro, quanto a Barzilai, que era um velhinho muitos anos antes mesmo de Davi ser velho, né, assim, aquele senhor de 80 anos, que era muito rico, que vai sustentar Davi no deserto quando ele precisou fugir de Jerusalém, naquela conspiração, né, de Absalão, pelo trono ali, pela coroa, e ele sai, né, numa grande, nunca sozinho, sempre muito acompanhado, né, e, enfim, com as esposas, e ali era muita gente, queridos, né, o Senhor vai, né, com seu favor, né, mesmo errante no deserto, ele nem sabia para onde ir, o Senhor vai levantar Barzilai, e esse Senhor, né, muito rico para o sustentar, até cama, queridos, o Senhor lhe deu no deserto. Mel, né, assim, lentilha, fava, né, coalhada, sim. Queridos, né, e isso ele fez por amor a Jerusalém, para que não houvesse ali uma guerra, um confronto, até a arca, que os sacerdotes acompanhando ele, pois estavam do seu lado, quis levar, ele falou assim, não, deixa aí, o Senhor, né, assim, me conceder. Olha só, queridos, que entrega, né, assim, ele era o rei, né, mas ele não queria ali aquele confronto, né, que foi necessário acontecer contra o próprio filho. Nunca quis a morte de Absalão, nunca, né. Ele vai chorar como pai, né, pela morte dele. E Joabe, né, na sua própria opinião, a sua própria verdade, não é? Mas essa nunca foi a vontade de Davi. Sobre a arca, ele diz, não, se o Senhor me conceder, eu ainda a verei novamente. E a gente sabe o quanto ele amava o tabernáculo, né, queridos? O quanto ele apreciava, e assim, tudo que o tabernáculo, a arca, que ele chamava de templo, ele não viu o templo. Não foi concedido a ele o privilégio de construir, embora que ele tenha todo o necessário, né, assim, nossa, a Bíblia descreve com detalhes todo o preparo, sabe, assim, a alegria até da sua própria fazenda, do seu tesouro, ele vai ofertar ao Senhor, o que Salomão vai honrar, né, depois do templo construído, ele vai colocar ali tudo o que ele tinha ofertado, né, então ele falou assim, deixa aí, se o Senhor me concedeu, eu a verei novamente. Isso é esperança, quer dizer, confiar, um homem que saiu descalço, com as roupas rasgadas, com a mão na cabeça, sabe, naquela situação tão difícil, familiar, tá entendendo? Para você, para mim que pensa que, né, não tem mais jeito, né, e ali ele vai encontrar o favor do Senhor, vai voltar, né, honrado por Deus, ao seu lugar, e assim,
dado pelo Senhor, enfim. E quando ele está velhinho, né, antes de passar para Salomão ali nos seus últimos dias, um dos seus conselhos, se fosse assim, Barzilai, ele não esqueceu, isso é gratidão, queridos, isso a gente precisa rememorar em todas as fases da nossa vida, não importa o que esteja nos acontecendo, é tempo de rememorar. A Bíblia diz num outro salmo, olha, eu recordo os teus feitos do passado e eu fico consolado. E assim, isso é conhecer a Deus, isso é gratidão. E ele vai dizer para Salomão, sabe, Barzilai, ele já dormiu, queridos, né? No Senhor, ele já tem descansado, ele não está vivo naquela geração. Mas ele falou assim, que a sua descendência, talvez os netos, os bisnetos, sempre estejam na sua mesa. Foi um dos conselhos de Davi a Salomão, como outros que nós vamos encontrar em Provérbios. Salomão não foi sábio só porque pediu a Deus sabedoria. Ele pediu a Deus sabedoria. Porque o seu pai, embora ele tenha errado, né, com os outros, ele não foi perfeito. Amém? Ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele procurava acertar. Às vezes errava, nem assim? Mas ele procurava fazer o que era reto diante de Deus. Ele amava ao Senhor, sabe? Quando pecava, ele dizia, errei, eu pequei mesmo. Você não vai ver ele dizendo como Saul, ai, que forçado pelas circunstâncias. Não, né? Então, ele pediu sabedoria, não foi porque ele já tinha sido orientado, né? Assim, ele viu o seu pai reinando, né? Ele pediu sabedoria e falou assim, eu não posso substituir o meu pai era sábio, foi um bom rei, tá entendendo? Eu jamais, eu sou como criança, eu não sei como entrar isso aí, eu não sei, esse é o povo do Senhor. De onde você acha que veio essa consciência? Tudo isso ele disse antes de Deus lhe dar sabedoria sem igual. Ele pediu a Deus sabedoria porque o seu pai o conduziu para tanto. Amém? Então, a vontade dele, né, assim, já velhinho, ele falou assim, mas Senhor, eu quero, não me desampare, eu ainda quero declarar para essa geração aqui o teu poder. Amém? E para as vindouras, e Deus lhes concedeu, está aqui, os salmos, né? Somos nós, recebendo, né, da mesma graça e sabedoria. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até aos céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus, tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, é um velho falando, queridos, das suas experiências. Me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Né? Ele já viu, já passou por isso antes. Ele sabe o que é estar angustiado, aflito, debaixo de tanta pressão, né? Assim, e experimentar, né? Assim, o favor do Senhor, o seu escape, o seu livramento. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Ele sabe o que é isso. Ele já experimentou, amém? Queridos, que sejamos nós. Não importa qual seja a nossa luta agora, né? Que sejamos nós aqui, fala, Senhor, eu sei. E assim, eu já experimentei. Eu sei que o Senhor há de me restaurar de novo. Eu sei que o Senhor há de, aqui, ó, de novo. Queridas, as palavras são vida, Eu sei que o Senhor há de me restaurar de novo. Eu sei que o Senhor há de me tirar desse abismo, né? Eu sei que o Senhor ainda há de aumentar a minha grandeza. Conforta-me. Ele conhecia o conforto do Senhor novamente. Eu também te louvo com a lira, ele era músico, né? Assim, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa. Ó Santo de Israel, os meus lábios exaltarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma, que remiste. E o Salmo 71 termina dizendo, igualmente, a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram mal contra mim. Amém, queridos? Nunca se iguale, sabe? Às vezes a pessoa, né, assim, destila veneno. É a Bíblia que diz. Infelizmente há pessoas assim, às vezes até bem perto de nós, né, assim, mas nunca se iguale. Amém? Né? Nunca, né? Sempre recorra e se refugie em Deus. Amém? E termine dizendo, olha, eu vou celebrar, né? Eu vou celebrar, pois envergonhados e confundidos, esse era o seu receio, não serei eu, nem assim, mas aqueles que procuram o mal contra mim.
Amém? Isso é uma consciência, assim, é uma identidade tão bem firmada em Cristo, né, assim, de quem o conhece, né, a de experiências passadas, né, e que declara para si mesmo. Não é Deus que precisa, somos nós, queridos, né, que declara para si mesmo, sim. Porque te perturbas, ó minha alma, né, assim, porque te inquietas, né, dentro de mim. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, né, o meu auxílio, o meu Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Salmo 70. Oi, já passa das 9. Né assim, Zélia? Vamos para o 72? Concede ao rei. Olha, eu acho que é o primeiro. Esse não é um salmo de Davi. Este é um salmo de Salomão. E é o primeiro deles. Olha isso. Ah, concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Sim, certamente um dos primeiros. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Não foi o que ele pediu ao Senhor? Senhor, dá-me sabedoria. Nem assim? Para estar diante do seu povo, porque eram os reis que julgavam, né, as causas que eram trazidas ali até ele, como aquelas duas mulheres, né, assim, que se diziam, oilê, bom dia, paz do Senhor, lindona. Então, esse era o seu pedido. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Essa era a função, a missão, né, dos reis que reinavam, e assim, de acordo com a lei de Deus, ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Sim, queridos, foi assim, não, mas a nossa vida, né, se limita a poucos anos, poucos vivem, né, mais de 100 ou 100 anos. Sim, mas nós passamos por um salmo que diz, né, assim, que a sua vida valha por muitas gerações. Não é o caso de Davi, Salomão. Aqui estamos nós. Quantas gerações depois ainda bebendo, né? Assim, nesta mesma fonte. Amém? Então, seja ele como a chuva que desce sobre a campina cefada, como aguaceiros que regam a terra. Veja, ele começa falando de si mesmo. Amém? Mas já passa a ser profético, né? Pois está se referindo ao Cristo. Ou seja, nós podemos nos identificar, né? Também, ao mesmo tempo que, nossa, queridos, é o mesmo Espírito que estava com Cristo, nada disse, nada fez de si mesmo, ele mesmo fala, até o que disse, né? Primeiro ouviu do Pai. E assim, tudo fez no poder, não como no seu poder do qual ele abriu mão, nem assim, mas pelo poder do Espírito Santo, que em tudo conduziu. O mesmo que conduziu a igreja primitiva no livro de Atos, nós vamos ver, meu Deus, é o mesmo poder e autoridade, queridos, a mesma intimidade e comunhão que está disponível para mim e para você. Acredite, esta é a verdade, né? E de pensar que nós somos a geração, nós escolhemos acreditar, né? Do grande avivamento. E nós precisamos, queridos, conhecer a Deus, e assim, como como pai, que foi como filho, né, assim, foi para nos mostrar Deus como pai e nos ensinar a ser filhos, né, que Jesus veio à terra, e a depender do Espírito Santo, como ele dependeu. Então, veja, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o mesmo, né, assim, essa é a nossa esperança, né, assim, o Evangelho é isso, né, assim, os judeus não acreditam em Jesus como Salvador porque ele morreu e não acreditam que ele ressuscitou. Nós somos cristãos porque sabemos que ele morreu e que ele ressuscitou, né? Como o livro de Atos vai mostrar, tantas evidências, 40 dias, e assim ele passou entre os discípulos, né, provando que ele estava vivo. E assim nós somos dos que creem, pois o Evangelho, a nossa esperança é essa, senão vã seria a nossa fé, disse Paulo. E assim, nós também seremos ressuscitados. Ou seja, esse mesmo poder que estava com Jesus, hoje está à nossa disposição. Ou seja, as mesmas bênçãos. Amém? Então, é profético? Sim. Não está se referindo a mim? Sim, está. Foi o que quis dizer, né, Lei? Vamos lá, riso.
Então, seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Amém? Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua, domine ele de mar a mar, e desde o rio até aos confins da terra. Sim, fala tanto do primogênito, que é Jesus, como de mim e de você. Amém? Floresça o justo em seus dias. Não é assim? Em nossa geração, em nosso tempo, esta é a nossa vez. Amém? Curvem-se diante deles os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele. Está falando do Cristo, amém? Como aconteceu não só com Davi, né, mas com Salomão também, e todos os reis que andaram retamente, né? Porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Lembra? O justo não é como o ímpio que pede emprestado e não paga, não devolve. Ele empresta, dá. É assim? Ah, então você estava se perguntando, mas como é que isso se aplica a mim? Ora, você é um justo? Hã? Que acode ao necessitado? Porque tem consciência, e essa consciência espiritual de que é a Deus que você está emprestando e ele paga o benefício. E quando ele paga, a Bíblia diz que é sem igual. Amém? Então você é essa pessoa que será abençoada desta maneira. Amém? Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes, redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Isso diz tanto sobre Deus, né, queridos? Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até ao cimo dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. E o Salmo 72 termina dizendo: subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Amém, queridos? Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel. Só Ele opera prodígios. Amém? Faz de novo, Senhor, como disse Abacuque, em nossos dias, em nossa época. É assim? As mesmas obras, as mesmas maravilhas, os mesmos prodígios que fizeste no passado, faz em nossa vida. Amém, queridos? Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. E aqui, querido, termina, findam as orações de Davi, filho de Jessé, sendo este salmo um salmo de Salomão, né? Então, seria até o 71. Pronto, a partir daqui não são salmos de Davi. Eles foram reunidos no primeiro e segundo livro. A partir do 73, que é um salmo, eu queria tanto ler. Vamos ler? É um salmo de Asaf, aquele salmo, que o Senhor já nos lembrou quantas vezes aqui. Pois bem, queridos, aqui findam as orações, os salmos, né, de Davi, e nós lemos, portanto, 2 livros, dos 5, né, assim, que são todos os salmos, né, que vai do 1 ao 150, e agora começa o livro 3, que é a partir do 73, e este, que não é mais um salmo de Davi, é um salmo de... Você está... Sim, é ela, Leonilde, lindona, querida. Vamos lá, Léo, vamos ler o 73 para a gente fechar ou começar a nossa semana no livro 3. Pensar que nós já chegamos nem ao 73. E vamos até o 150, em nome de Jesus. Estamos chegando na metade, né, assim? Glória a Deus. Vamos lá. Salmo 73 é um salmo de Asaf. Olha o que diz esse salmo, queridos, né? Como que fala, não sei o que, não é mera coincidência, amém? Olha isso, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, sim, porque para com o puro ele se mostra puro, né, assim? E para o arrogante, o altivo, né? Irredutível, inflexível.
Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, olha isso, querido. Quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Isso é Asaf falando de um período da sua vida em que ele chegou a pensar, assim como eu e você, várias vezes no dia, que não vale a pena. Amém? Confiar e esperar em Deus, sim. Vamos lá? Então, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava. Invejava o quê? Os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Sabe quando você olha assim e fala, eles parecem tão felizes, parecem que Olha isso, queridos. Parece que foi escrito hoje. Tudo isso aconteceu porque a Bíblia está dizendo, porque eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partiram das canseiras dos mortais, nem são aflitos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, os irreverentes, profanos, o que não fazem, mas a diferença entre o santo e o profano não são assim, queridos. Veja, essa é a visão de Asaf, que embora numa versão, assim, nós entendemos bem o que ele está dizendo. Assim, Leonise? Isso, vamos lá, no coraçãozinho, assim, para que outras pessoas também possam conhecer a Bíblia. Amém? E o que nela está escrito. Todos precisam saber, não há aqueles que conheçam a verdade que há de discordar dela, assim? Acontece que muita gente acredita no que é falso porque não conhece o verdadeiro, não é isso? Pois aqui está a verdade. Então, Asaf estava como nós, quantas vezes, assim, no dia, aqui nas redes sociais, observando, aqueles que não estão nem aí para Deus e parecem prosperar. Você já parou para pensar o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá. Então, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Ou seja, não são nada cuidadosos, assim? Abrem a boca para o mal. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte. Lembra lá? Os seus seguidores aplaudem. Assim, eles na sua ostentação. Nós passamos por esse salmo. E os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Ou seja, essas pessoas geralmente, estão em evidência e não são poucos, os que bebem ali nessa fonte de águas amargas. Amém? Ou salgada. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Sim, são muito irreverentes, queridos. Blasfemos, escarnecedores. Isso eu estou dizendo. O texto segue dizendo, eis que são estes os ímpios. Os que vivem como se Deus não existisse. Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, aí é o que ele pensa, Se a gente se deixar levar, vamos chegar a essa mesma conclusão. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. E assim, se eu falasse que nem eles, meu Deus. Se eu pensasse em falar o que eles dizem, já aí eu já teria traído todos os meus antepassados. Todos aqueles, que confiam em Deus e acreditam, que Ele é real. Então, já aí teria traído a geração de teus filhos. E só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus, sim, e atinei com o fim. Queridos, não é sobre o começo, amém? A Bíblia, esta vida, é sobre o fim. É por isso que a Bíblia vai dizer que melhor é o fim do que o começo. Tá? Não importa como começou,
Nós precisamos nos importar como vai terminar. E é aí que muitos estão vivendo como se fossem viver para sempre aqui, o que não vai acontecer com ninguém. É só olhar para os que vieram antes de nós. Todos precisaram partir. Partir para onde? Para a eternidade. E assim, muitos foram com o passaporte, né? Outros chegaram lá nus. E assim, então, ele vai dizer, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios. Sim, queridos. É sempre, a Bíblia diz que eles fingem estar seguros, mas eles nunca estão, queridos. Quem confia nas suas riquezas, em qualquer coisa que seja mundana e terrena, acredite, é falso, é fake, viu? Escorregadio. Hoje são, amanhã já não são mais. E assim, hoje tem, mas amanhã já não tem mais. Amém? O que permanece é a verdade, que dura para sempre, que é estável, pois é Deus que a sustém. E assim, não é mundana, não é terrena, não é? Então, ao observar, ele viu isso, ele falou assim, tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, ou seja, nas suas próprias maldades, né, e armadilhas, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Imagem, sim, eles prezam tanto por isso, não é? Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava, olha isso, queridos, embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Veja, queridos, quando nós atinamos, né, quando Deus nos desperta, nos acorda espiritualmente, quando nós somos conscientes, né, estamos vivos, né, acordados na luz, né, assim, a gente percebe o quão embrutecido estávamos nós, ou esses, né, assim, o quanto eles são irracionais. A Bíblia chega a dizer que toda a sua beleza vai perecer, né, assim, que toda, fala sobre essas coisas que eles tanto dão seus próprios nomes, né, assim, nossa, é tão atual, né, assim, mas eles vão perecer. E a Bíblia faz uma comparação, não é nada ofensivo, mas o irracional aqui é, tipo assim, é como, eles vivem essa vida, né, assim, como um animal. No sentido assim, de um bichinho, né, assim, que é irracional. Veja, embrutecido, embrutecido e ignorante era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita ou pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quanto mais tenho eu no céu, não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar, ó a conclusão, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Eu escrevi alguma coisa aqui antes, quando passei por aqui, tenho. Difícil agora sim, bom é estar junto a Deus, tenho por felicidade, é uma expressão em outra versão, isso, tenho por felicidade, ou seja, estar em Deus, depósito minha plena confiança, foi o que eu anotei. Põe o meu refúgio para proclamar os seus feitos, todos os seus feitos. É assim que termina o Salmo 73. Queridos, uma descrição. Lembra lá daqueles dois grupos de pessoas de Malaquias 3, né, assim? Que o primeiro grupo ali apresentado dizia, mas como Asaf, né, aqui na sua crise, a gente fala crise existencial, né, crise espiritual, e que não deixa de ser, né, existencial. Falava assim, mas olha aqui, bem rapidinho, nós precisamos ir, a escola dominical já começou, esse outro compromisso, né, que a gente tem embora que a gente não esteja muito familiarizada com esta versão, nós estamos usando o celular, né, assim, aqui está, ó, e o Senhor considerou duras essas palavras, né, assim, é como Asaf, que mesmo ali no seu
ele tinha esse temor, esse respeito. Ele falou assim: eu já, né, se eu falasse o que eles dizem, meu Deus, não, só de pensar, né? E aqui está, ó, o que essas pessoas dizem: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos, não foi o que Asaf disse? Termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto, ou seja, em renúncia, né? Diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos, né? Como Asaf, que olhou para eles aqui parecem tranquilos, saudáveis, parecem bem, mas como o Salmo, nós passamos por esse Salmo, né? Hoje parece ali uma árvore a expandir-se, frondosa, como disse o sábio, né, em Provérbios e Eclesiastes. Mas amanhã, né, eis que eu procurei, já não o encontrei. Tudo que é falso, que dura só um momento, não se sustenta, sabe? Não há sustentação, não permanece, não é estável, né? Não é estabelecido por Deus. Não é assim? E aí ele fala, a gente achava que eles eram felizes, né? Os que cometem impiedade, eles que parecem prosperar. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Tipo, parece que Deus não está vendo, não é assim? Mas acredite, a Bíblia diz que mais cedo ou mais tarde o mal não ficará impune. A Bíblia chega a dizer, olha, se os retos, né, assim, pois a Bíblia diz que o seu julgamento começa pela sua própria casa, para que nós não sejamos condenados com o mundo, né, se fosse, olha, se Deus faz isso com a sua própria família, o seu próprio povo, né, seus próprios filhos, sua própria casa, o que dirá o que vai acontecer com aqueles, tá entendendo? Né? Esta é a verdade, mas muitas vezes somos enganados, né, por essa aparente engano, quer dizer, é só o que ele consegue fazer, o mentiroso. Falavam uns aos outros, então os que temiam ao Senhor, que o respeitam, amém? Falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, né? O que a gente às vezes não lembra é que o Senhor está atento, né? E está ouvindo. Havia um memorial, é por isso que nós temos esse livro tão singelo, né? E simbólico, mais bíblico. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor. Nessa versão está, né, só assim. Em outra está para os que amam e honram o seu nome, né? E diz que ele mandou fazer. E para os que se lembram, aqui está, se lembram. Para os que se lembram do seu nome. Aí aqui está, querido, a bênção guardada e reservada, e assim, para estes que somos nós. Amém? Eles serão para mim. Isso é o Senhor falando. É assim que termina Malaquias. Eles serão para mim particular tesouro, ou o meu tesouro particular, pessoal. Sim, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa ao filho obediente. Então vereis, outra vez, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vou repetir. Naquele dia, esse dia sempre chega, queridos. A Bíblia diz que chega o dia. Né? Para nós pode a gente achar que demora, mas nós presenciamos, amém? Nós presenciamos. Deus faz questão de fazer isso publicamente, tanto honrar, né, assim como abater, para que seja exemplo, né, assim? Esse dia sempre chega e é um dia preparado por Deus. O que acontece é que Deus, na sua longanimidade, na sua paciência, porque Ele não quer que nenhum se perca ou pereça, né, assim? Ele espera, amém? Ele espera, mas esse dia é Ele que prepara, diz o Senhor dos Exércitos. Que esta pessoa, né, assim que se lembra do seu nome, né, assim, será poupado. Poupado do quê? Poupado, poupado, como um homem ou como um pai, poupa, né, assim, ou será tratado, diz uma outra versão, como um pai trata o filho obediente, o filho que lhe dá prazer. Amém? E mais, então vereis. Deus faz questão, queridos. Vereis, e aqui ele está dizendo outra vez, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, todos nós que temos essas recaídas, né, assim, mas nos lembremos, amém? Asaf passou por isso, Davi, todos que vieram antes de nós. Nós olhamos assim, é frondosa, qual cedro no Líbano, não foi assim? Um dos salmos anteriores, dizendo, né, parecem prosperar, mas é falso, amém? Não é a verdadeira alegria, felicidade ou prosperidade. É a bênção do Senhor que enriquece,
Amém? É Ele que sustém, né? E o Senhor jamais fará isso ao perverso, ao maldoso, malicioso, mentiroso, ladrão, homicida, adúltero, tá? Oi, Keila, querida. Oi, Nica. Nem assim, queridos. Então, nós vamos até o 73 hoje, tendo findado os 2 livros, né, assim, os Salmos de Davi, né? E aqui está uma amostra, como a Bíblia diz, do que nos espera o livro 3, ou os outros salmos, que mesmo não sendo de Davi, também foram inspirados pelo mesmo autor, que é o Espírito de Deus. Né, Celso? Oi, Celso, que alegria te ver hoje de novo, querido. Vamos lá? Nesse dia que é o 196, né, assim, de 2024, essa nossa viagem, né, assim. Aqui está, querido, nosso diário, né, de bordo. Nesse dia que é o dia 14 de julho. Glória a Deus. Nós então lemos Salmos. Daqui a pouquinho está no vermelhinho. Amém, queridos? Nós partimos do 68, né, assim? Então, nós lemos o 68, o 69, o 70, glória a Deus, o 71, o 72 e o 73. Hoje, portanto, lemos 6 salmos, amém? E amanhã vamos prosseguir, em nome de Jesus. Deixa eu anotar que o seu nome está aqui, ó, o nosso CEP, o nosso livro memorial, né, assim, simbólico, visual, né, para esse livro, entre tantos outros, né, como o livro da vida, onde o nosso nome também está escrito, né, veja. Então, para estes que lembram do seu nome, que honram, amam o seu nome, o Senhor mandou, está lá diante dele, né, o nosso nome existe, que nunca duvide disso, né, Lê? Uma diferença, viu? Entre o que serve a Deus e o que não serve, né, Cesaltina? Embora que nós, como o Asaf, vai ter essas, né? Mas lembre, o Senhor está ouvindo, amém? As nossas conversas, os nossos pensamentos, né, assim? E muitas vezes, querido, o que nós pensamos, Senhor, longe de nós, ser encontrados entre os tais, longe de nós, Senhor. Os nossos pensamentos, né, assim, como foi dito em salmos anteriores, né, ao de hoje, sejam agradáveis na tua presença, né, sejam louvores, elogios à tua pessoa, seja gratidão e não palavras duras para ti, como estes, né, esse outro grupo que existe, né, continua existindo, mas que, né, nós não fazemos parte dele. E dizem, né, assim, não vale a pena, do que adianta, né, assim, porque fica observando e invejando, como disse a Jaf, porque eu tive inveja, né, assim, dos perversos, né, dos maus que estão vivendo aí na sua ostentação, né, assim, construindo com palha, com capim, né, assim, aparentemente, que a gente só vê o que está diante dos olhos, o Senhor é o que conhece o coração, o Senhor não vê como nós vemos, né, assim, e diante desses olhos terrenos, mundanos, né, assim, né, parecem palácios suntuosos, pessoas maravilhosas, né, assim, mas no mundo espiritual, que é o verdadeiro, né, assim, o real, não passam de casebres, né, assim, ao passo que nós, às vezes, zombados, desprezados pelo mundo, e glória a Deus né, por isso, para nós, né, nós não nos envergonhamos, não é vergonha nenhuma, diz a Bíblia, sofrer por por seguir a Cristo, né? É uma honra para nós ser chamadas por esse nome. Glória a Deus, né? Ajude-nos, Senhor. Fortaleça o nosso caráter, né? Assim, o nosso alicerce, né? Por mais que o mundo nos reprove, nos odeie, como o Senhor disse que isso aconteceria, nós, né, estejamos focados, né? Assim, no nosso tesouro que está no céu e o que estamos construindo, o que o Senhor está construindo em nós e através de nós, sejam com valores eternos, que a esse mundo pode parecer, né, assim, loucura quantas vezes, mas tem peso de glória e é o que realmente importa. Que o nosso nome, Senhor, esteja. Queridos, o que é um memorial, hein? É uma homenagem, né, assim,
Nossa, no céu. Glória a Deus, que ali esteja o nosso nome, né, Fabiana, querida? Por enquanto a gente vai, certamente o Senhor já anotou, né, Leonise? Mas nós anotamos também nesse exercício, porque assim nós cremos, é bíblico, é espiritual, né, Elias? Elisângela, meu Deus, precisamos correr, glória a Deus. Ai, pai, peraí. Muita calma nessa hora, peraí. Isso. Elias, Elisângela, Noeli, amore. Ei, Noeli, minha mãe tá vindo para Natal. Agora em agosto eu vou passar por uma cirurgia, né, Aure? Aí ela tá vindo. Aqui o nome de Noeli lembra o nome da minha mãe, queridos. Aí ela tá vindo para estar comigo, né? Eu tô tão feliz. Minha mãe passou por um CA, queridos, no ano passado. Mas o Senhor lhe devolveu a vida, acrescentou os seus dias, né? E ela está bem, está saudável, né? E nós só temos a agradecer ao Senhor pelos seus grandes feitos em nossa vida, né, Isabel? Com Z, Rosângela, querida. Temos Elisângela e Rosângela, não é assim? Daniele, lindona. Quando eu chamei pra gente ir até o 73, eu lembrei de tu. Pronto, aqui está Leonilde, no celular do filho. É assim, Léo? Pois é, ele é lindona. Alessandra, querida. Glória a Deus. Oi, Rita. Rita Maria. Seja sempre bem-vinda, querida. Érica com C. Érica Coelho. Glória a Deus. Oi, Geise. Lindona. E aqui está ele. Seja sempre bem-vindo, Celso. Que alegria, querido, estar aqui com você, viu? Celso Lopes. Cida, lindona. Célia. Rogério. Olha só, quer dizer que nós somos na maioria meninas, né? Nós ficamos lisonjeadas, viu, queridos, com a presença, né, Jair, dos meninos. Hoje temos o Célio, o Rogério e o Jair, né? E o Christian, olha só, Christian Mendes, for life, amém. Christian com H, né, Christian? Isso, glória a Deus, o Senhor continue te levantando, querido, e firmando os seus passos, amém? Né, Aline? Glória a Deus. E Fê? Glória a Deus. Deve ser de Fernanda, né? Lindona. Então é isso, queridos. A paz do Senhor. Amanhã estamos de volta às 7 horas, amém? Para continuar. Aqui o Senhor tem nos firmado, fortalecido, renovado, vivificado, nos alegrado, né? Enchido o bom depósito do nosso coração dessas pedras preciosas. Não é assim? Pois o nosso palácio, amém? Não é deste mundo, glória a Deus. E está muito lindo, muito bem mobiliado, muito bem organizado, limpinho, com tudo no lugar. Não importa o que está acontecendo lá de fora, mas aqui, nesse santuário, amém? Nessa morada do Altíssimo, né? Assim, onde, ó, Deus mesmo, é assim que diz o Salmo 46, né? Vive aqui, né? Assim, e sai em nosso socorro, em nossa defesa, todos os dias, desde o amanhecer, né? Assim que diz o Salmo 46. Então, aqui tem um rio, amém? Que jorra para a vida eterna, amém? Glória a Deus. Né, Leonise? Quero muito agradecer, viu, Elisângela? A companhia, né, assim, né, na certeza de que vocês são, né, assim, esse grupo, é, né, assim, dos que dizem, vale a pena sim, como vale, queridos, né, como vale, que esse seja o dia, amém, que o Senhor preparou, né, e que Ele vai mostrar a grande diferença que há entre aquele que o serve, que o ama, que o honra, e assim, daquele que assim não faz. Amém? Fiquem todos, né, com a paz, a doce paz do Senhor. Amém? E amanhã estamos de volta de 7 horas, amém?
sempre correndo, né, assim, para esse encontro, para nos assentar essa mesa que só os filhos se assentam, né, assim, e vamos que vamos, é uma viagem, e já chegamos ao livro dos Salmos, né, assim, em nome de Jesus, vamos até Apocalipse, amém? Então, nós temos uma rota, nós temos uma meta, e amanhã, então, estamos de volta para seguir viagem a todo vapor. Amém? Glória a Deus. Até amanhã. Eli, meninas, Nadia. Nadia acabou saindo, precisando sair, nem assim? Nadia. Glória a Deus. Até amanhã, queridos. Né, Letícia, lindona, Cesaltina. Glória a Deus. Aí ela não quer ir, gente, tá vendo? Vamos lá, menina. Bom. Até amanhã, queridos, de 7 horas. Amém. Glória a Deus. Aleluia.